É da lei o axioma que cada um evolui com esforço próprio e que a colheita é a resposta da sementeira. Fadado à perfeição, o espírito adquire sabedoria mediante as experiências que vive, conquistando palmo a palmo os espaços da evolução. Quando erra, repete o tentame até acertá-lo. Quando prejudica, volve a reparar, auxiliando a quem afligiu. Desse modo, o trabalho é pessoal e intransferível. Embora receba ajuda, orientação e estímulo, a ação é de cada um. Semeando sempre, porque a cada ação corresponde uma equivalente reação, seguirás adiante conforme te proponhas e te empenhes por executá-lo. Ocorrendo injunções afligentes que te levem à dor, conscientiza-te de que são necessárias para mais valiosas conquistas morais e esparze bondade embora as circunstâncias dolorosas. O que hoje te chega foi arrojado ontem. Da mesma forma, o que ora aciones reencontrarás mais tarde. Não desperdices estes momentos recorrendo à queixa e a lamentações que somente perturbam e geram mal-estar. Uma atitude otimista e uma realização fecunda fomentam resultados positivos que se transformam em conquistas libertadoras. Muito bonita, né, a mensagem. Boa noite aos que estão chegando, a Leida, a Neuza, a Márcia Leal e a tantos outros que vão chegando, mas eu só vou vendo com 1 minuto de atraso. Vamos à nossa prece agora. Eu peço a vocês que todos nós possamos elevar os nossos pensamentos na direção do nosso Pai, agradecendo por esta oportunidade, a oportunidade de existir, de estarmos encarnados, de um dia termos conhecido a doutrina dos Espíritos, uma doutrina do bem que nos orienta a seguirmos o caminho que leva a Deus. Essa doutrina, Senhor, que tem nos ajudado tanto e tanto. Também, Senhor, rogamos ao Mestre Jesus, o nosso modelo e guia, que Ele possa sempre nos inspirar, Senhor, as mudanças que precisamos realizar dentro de nós e também, com seus ensinamentos, fortalecer a nossa fé e esperanças em dias melhores. Agradecemos também aos nossos mentores espirituais, aos mentores da Casa Espírita, do Centro Espírita de Ismael, aos mentores do Movimento Espírita Petropolitano, do Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, a esses bondosos amigos que nos protegem, que nos guiam de uma forma tão abnegada. E que essa nossa pequena oração, ela possa ser unida a tantas outras em prol ao bem-estar, a paz e o restabelecimento da harmonia e da saúde do nosso planeta. Rogamos a todos os profissionais que precisam trabalhar nas linhas de frente do Covid, que eles possam ser protegidos e amparados. Da mesma forma, pedimos por todas as vítimas do Covid. Gratidão por aqui estarmos essa noite e que esta paz possa permanecer entre nós. Gratidão, Senhor. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que vêm chegando devagarinho. Essa noite, o nosso assunto, a escolha do assunto dessa noite. Boa noite, Soninha. Sempre bom te ver por aqui. Nós vamos falar, conforme o tema que eu coloquei aí para vocês, sobre a mansuetude e herança, que está relacionado à bem-aventurança intitulada Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Isso é as bem-aventuranças, como vocês sabem, ela faz parte do Sermão da Montanha. Aliás, ela abre o Sermão da Montanha. E esta passagem, ela se encontra em Mateus, capítulo 5, e foi trabalhada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 9, intitulado Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E essa noite a gente então vai conversar sobre esse tema do Sermão do Monte, que aliás o Sermão do Monte ele é vastíssimo,
E é sempre bom a gente relembrar que as questões geográficas também eram utilizadas por nosso Senhor Jesus Cristo para nos passar, para nos deixar algum ensinamento. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, quando proferiu o Sermão do Monte, ou seja, quando ele subiu até o monte, ou que ele proferiu lá o Sermão da Montanha, ele quis nos deixar alguns ensinamentos, mostrando para nós, por exemplo, que é preciso para todos nós subirmos a montanha da nossa vida, as dificuldades, ou seja, porque tivermos que passar em nossa vida. Entender que é preciso seguir diante dos obstáculos que se apresentam na nossa vida. E sempre, sempre, aprendermos com as dificuldades, com as dores, com as situações de dificuldades ou os obstáculos que se apresentarem em nossa existência. Dentre outras coisas também, o Sermão da Montanha, ele nos mostra a importância de nós verticalizarmos as nossas emoções, ou seja, de nos moralizarmos. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos trazer o Cristo para dentro da nossa convivência, do nosso mundo interno, das nossas relações uns para com os outros. Porque nós sabemos, já avisado há mais de 2000 anos por nosso Senhor Jesus Cristo, que o planeta sofreria uma mudança. Essa mudança é intitulada por nós como mundo de regeneração. Ou seja, o nosso planeta está sofrendo uma transição. Ele deixará de ser um planeta de provas e expiações, e a cada dia que passa, ele se encontra mais próximo de um mundo de regeneração. Um mundo de regeneração que não comportará mais as expiações. Nós teremos tão somente as provações. Então, agora, mais do que nunca, é momento para todos nós refletirmos a importância de nos reconciliarmos com aqueles que estão ao nosso caminho, que são motivos ainda das nossas aflições, que ainda não conseguimos amar de forma incondicional, porque o planeta de regeneração não comportará mais a questão expiatória. Então, nós precisamos refletir e, enfim, solucionarmos essas questões de relações humanas que ainda é para todos nós tão complicada. Bem-aventurados, então, o que significa a palavra bem-aventurado ou bem-aventuranças? Em hebraico, ela é uma palavra em hebraico e ela tem como tradução em marcha, ou para alguns, avante, que é a mesma coisa que em marcha. E quando a gente pensa em alguém marchando, em alguém caminhando, a gente vai pensar em quê? Em movimento, em dinamismo. E isso também nos deixa a uma reflexão, a um pensamento, a um raciocínio de que as virtudes, elas são dinâmicas. Então, nós precisamos trabalhar essas virtudes dentro de nós. E a melhor forma de desenvolvermos as virtudes é na vida de relação, nessa vida de um com os outros que nós temos, principalmente no âmbito familiar, que é o local onde mais nós temos problemas. Então, mais do que nunca, é nesta vida, essa vida de família, que nós vamos poder exercitar todas as mensagens deixadas pelo Mestre Jesus. Boa noite a quem está chegando, a Célia, a Zeli e tantos outros que vão chegando aí devagarinho, mas que eu só vou vendo com 1 minuto de atraso. Então, gente, vamos seguir. A reflexão nossa dessa noite é sobre esta bem-aventurança que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 5, que é intitulado Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Olha que interessante. Essa bem-aventurança, ela está nos mostrando uma situação muito interessante e muito atual, que nós acabamos até mesmo de fazer alguns comentários em cima. Porque ali Jesus, ele anuncia para a humanidade que a terra
será para aqueles que forem brandos e pacíficos. Então, Jesus está fazendo uma projeção do que seria o futuro. Ou seja, ali Jesus, nas entrelinhas, já falava para aquela comunidade de espíritos que estavam encarnados naquele instante ali da história da humanidade, que o mundo de regeneração seriam para as pessoas que trabalhariam a brandura e a paz dentro de si próprio, o pacífico, o ser manso, o ser brando. Então, bem lembrado hoje por nós sobre essa transição planetária, porque o mundo de regeneração serão daqueles que conseguirem trabalhar a sua violência interna. O homem, durante toda a história dele, da humanidade, quando a gente começa a olhar os livros nossos da história, que é uma ciência escrita pelos homens e retrata o próprio comportamento dos homens, nós podemos ver que ao longo da história da humanidade, o homem tentou resolver todos os problemas do mundo com a violência. E que ainda hoje nós estamos tentando resolver os problemas da humanidade e os problemas que nós temos uns com os outros ainda pela pena de talião, ou seja, pelo olho por olho e dente por dente. Mas nós estamos vendo, dentro desse imediatismo violento, que até hoje a gente não solucionou, a gente ainda não transformou a Terra num lugar de paz para vivermos. Então, com certeza, a violência pela violência não é a solução. Então, precisamos refletir com muita urgência e também precisamos não só refletirmos, mas começarmos verdadeiramente nos comprometermos em vivermos a brandura entre nós, fazer com que essa paz reine nas relações humanas. Eu sei que tudo isso é muito difícil, porque se fosse fácil, nós já teríamos realizado nesses 2000 anos. A gente não estaria falando 2000 anos depois desse mesmo assunto, porque isso já seria um assunto totalmente equacionado por nós, pela humanidade terrestre. Então, isso é um alerta que nosso Senhor Jesus Cristo deixa no Sermão do Monte, logo na abertura do Sermão do Monte, dizendo que a terra, a herança, será dos brandos e pacíficos. Os brandos e pacíficos herdarão o planeta Terra. Então, ele está anunciando que o mundo de regeneração só vai ingressar aqueles que tiverem brandura e sejam mansos dentro de si próprios. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho essa noite. Como é que é isso? Como é que a gente vai realizar esse trabalho de nos tornarmos brandos e pacíficos? Boa noite a Margarete, boa noite a Valéria, boa noite àqueles que vão chegando devagarinho aí, que eu vou vendo vocês, vocês já sabem, com 1 minuto de atraso. Para falar de paz, para falar de não violência, é claro que, acima de tudo, a gente vai começar por Jesus, foi o que nós fizemos. Mas nós vamos lembrar de um outro ser muito importante que também veio à Terra e falou muito, não só falou, mas vivenciou a não violência, que é Mahatma Gandhi. Ele disse certa vez, olho por olho e o mundo acabará cego. E é verdade. E é esse o momento que nós estamos. Nós estamos numa cegueira moral ainda. Nós ainda estamos cegos moralmente para muita coisa. É preciso aproveitar esse Sermão do Monte e começarmos agora com estes ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós, começarmos a limpar os nossos olhos, retirar as escamas grosseiras do orgulho e egoísmo que nos impedem de ver muito além da vingança. E muitas vezes uma vingança que é velada, ou seja, vingança velada chama-se indiferença. É hora da gente parar de termos aversão àquilo que é diferente de nós mesmos. É hora de nós começarmos a aceitarmos o próximo tal qual ele é, com as suas virtudes e com os seus vícios, da mesma forma que nós gostamos de sermos aceitos. Então é hora
Gandhi falou: olho por olho e o mundo acabará cego. Espero que em breve nós possamos sair dessa cegueira moral que nós estamos vivenciando há mais de 2000 anos. Esse assunto, bem-aventurados os brandos e pacíficos que herdarão a terra, foi trabalhado também numa obra de Emmanuel intitulada Escrínio de Luz, capítulo 6, intitulado Mansos de Coração. Num primeiro momento, primeiro parágrafo, Emmanuel fala assim para nós, se referindo à mansuetude. Quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. É bem verdade, que muita gente acha que ser manso é ser ocioso, preguiçoso, é ser fraco. Isso não, gente, isso tudo é omissão. A pessoa, ela pode ser branda e pacífica se posicionando, mas que a sua posição, que o seu comportamento seja um comportamento de brandura e passividade em ser pacífico, não passividade, mas ser manso e brando, mas de forma carinhosa, se posicionar de forma carinhosa, de forma amorosa. Ou seja, lutar pela não violência, não com violência, mas com amor no coração. E aí Emmanuel, mais à frente, no outro parágrafo, ele diz assim para a gente, nesta mensagem: o mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita sem desespero e sem violência. Olha que coisa mais sábia essa do Emmanuel. Então ele está dizendo que o mestre fala, ele está destacando as almas que possuem equilíbrio. O que é esse equilíbrio? O equilíbrio é a compreensão das criaturas, porque a gente tem que compreender que cada um é aquilo que dá conta de ser, assim como nós somos aquilo que nós damos conta de sermos. Então ele diz mais, ele diz que esta compreensão, ela vai muito além, é uma compreensão que aguarda o tempo para que as coisas acontecem, ou seja, aquela criatura, ela é uma alma equilibrada que semeia a paz ao redor dela, age com paz, age com amor, porque compreende o próximo, o momento do próximo e aguarda, sabe aguardar o tempo, porque ela planta o bem e sabe que toda plantação tem o tempo certo para dar frutos, tem o tempo certo para que o agricultor possa colher os seus frutos. Então ela sabe esperar o tempo, ela não é imediatista, ela não quer que o bem ocorra agora, ela faz a parte dela e ela aguarde que o tempo faça a parte dele. Então o que está nos faltando também deixarmos de ser tão imediatistas, porque nós fazemos o bem e nós queremos que amanhã de manhã o bem já esteja retornando para todos nós. Mas nós temos que saber que nós temos que aguardar o tempo. Nós precisamos ser pessoas equilibradas. A pessoa equilibrada, como eu disse para vocês, ela aguarda a compreensão de que cada um é aquilo que é. A pessoa equilibrada, ela não vai aos extremos. Os extremos é próprio, ela mostra a prevalência da consciência egóica, como diz a Joana de Ângeles. A consciência egóica, ela nos joga para as extremidades. Sempre nos jogam para as extremidades. Extremidades que podem representar excessos ou privações. Vamos dar um exemplo? Vamos supor uma postura, um comportamento de excesso, dominação, um comportamento de escassez ou privação, submissão. Então nós temos que buscar um caminho do meio. Qual o comportamento do meio?
para a gente não ser nem um dominador, um déspota, ou uma pessoa submissa, omissa, passiva diante dos erros. É ser uma pessoa autônoma, proativa diante daquilo que se encontra errado. Então a gente já vai vendo que há uma necessidade do homem buscar o equilíbrio na sua personalidade. E, acima de tudo, essa busca do equilíbrio é também buscar compreender o momento do outro. E para isso é só a gente olhar para dentro de nós mesmos. Quantas coisas, depois que a gente conheceu a doutrina dos Espíritos, depois que nós conhecemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos vontade de fazer, de ser aquela pessoa, mas o quanto que a gente tem dificuldade para ser. Da mesma forma que nós temos dificuldade, aqueles que caminham conosco também possuem as suas dificuldades para realizar tudo isso. Então isso já é um caminho para a gente começar a compreender. É só olhar para dentro de nós que nós vamos ver as nossas dificuldades. Se nós temos dificuldades, o outro também possui dificuldades. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos que estão chegando. Então, diante disso, gente, como nós podemos iniciar o processo? Nós já demos algumas dicas de como a gente pode começar a se transformar numa criatura branda e pacífica. Nós demos o exemplo da compreensão, nós demos o exemplo de trabalharmos a nossa ansiedade, nosso imediatismo. Nós demos o exemplo de que a casa, o lar, a família é um lugar ideal para a gente treinar as virtudes, porque é ali que a gente encontra vários desafetos, várias pessoas problemas. Então a gente já deu alguma dica de como a gente vai iniciar o processo. E agora a gente vai continuar a dar outras tantas dicas para a gente começar a construir esse bem-aventurado dentro de nós. A Cláudia Serenário está colocando assim para a gente: a paz do mundo começa em mim. Exatamente. A paz começa dentro da gente. Se a gente quer um mundo melhor, a gente primeiro tem que se tornar pacífico, para depois levar a paz para o lado de fora. Ninguém pode exalar aquilo que não é, em realidade. Pode até aparentar por um tempo, mas dali a um tempo a máscara cai e aí aparece quem é você em realidade. Então vamos seguindo. Agora eu vou contar uma história para vocês, porque o que a gente quer agora é cada vez mais aprofundar o processo de construção desta paz interior, dessa mansuetude, para a gente poder herdar a terra, que, como nós vimos, quando Jesus pronunciou essa bem-aventurança, ele estava dizendo que o mundo de regeneração será um dos brandos e pacíficos. Eu acredito que todo mundo deseja ingressar no mundo de regeneração. Então, essa é uma lição que nós vamos precisar fazer. Então, vamos fazer algumas reflexões para nos ajudar nesse processo de construção. Dizem que Licurgo, que foi um legislador grego, que era natural de Esparta, uns 5 séculos antes de Jesus, conta-se que certo dia Licurgo foi convidado a proferir uma palestra a respeito da educação. Licurgo, por ser um homem extremamente inteligente, possuía o poder da oratória, ele aceitou o convite mediante que dessem a ele 6 meses para ele preparar tal palestra. Todos estranharam muito o pedido do Licurgo, porque sabiam que ele tinha muita capacidade para falar sobre qualquer tipo de assunto. Mas aceitaram. Transcorreram-se então os 6 meses, e aí então Licurgo aparece perante o público que estava ansioso por saber o que ele falaria sobre educação, e logo com Licurgo entraram algumas pessoas portando 4 grandes gaiolas. Em cada uma havia um animal, sendo que 2 gaiolas estavam dentro 2 lebres, e as outras 2 gaiolas estavam dentro 2 cães. Muito bem, o Licurgo estava na tribuna e fez então um sinal para aquelas pessoas. E aquelas pessoas então abriram uma daquelas gaiolas e saiu uma lebre, linda, bonita, a correr. Em seguida então,
abriram mais uma gaiola, abriram a gaiola de um cão. E foi uma coisa horrível, porque o cão voou em cima da lebre e estraçalhou a lebre em 1000 pedaços. Foi horrível. Todos ficaram estarrecidos com aquela situação. A cena chocou toda aquela assembleia, que ficou apavorada com aquela cena de violência. O povo ainda não tinha recuperado o fôlego daquela situação tão desconfortável, tão horrorosa, tão violenta. E Licurgo então faz um sinal. E aqueles homens que acompanhavam Licurgo abrem mais uma gaiola e sai outra lebre. E todos começaram então a tremer, esperando novamente uma outra cena de violência. Imediatamente aquelas pessoas então abrem a outra gaiola e saem o outro cão. Todo mundo botou a mão na cabeça. Pensaram, mais uma lebre destruída, estraçalhada. E qual não foi a surpresa de todos? Porque aquele cão e aquela lebre brincavam, pulavam de um lado para o outro, e brincava para cá, e brincava para lá, e pulava para cá, e pulava para lá, e todos ficaram espantados com aquela situação. Quando acabou então, os bichinhos brincaram por um tempo, foram recolhidos. Licurgo então, ele se dirige a todo o povo e fala assim: ambos os cães e ambas as lebres vieram, cada um, né, da sua espécie, da mesma mãe, e ambos, todos, né, foram alimentados de igual forma, com o mesmo tipo de alimentação de qualidade. A única diferença é que a última lebre e o último cão foi educado, e os dois primeiros, estes não receberam nenhum tipo de educação. E aí talvez vocês estejam pensando, então seria a educação, a primordial, a função da educação, então, seria de transformar então os seres em brandos e pacíficos? Ao que acabamos de ver, sim, é função da educação transformar as pessoas em brandas e pacíficas. Porém, nós vivemos num mundo onde mesmo aqueles que receberam excelente tipo de educação, a gente vê que nem todos que foram super bem educados, frequentaram as melhores escolas, receberam os melhores ensinamentos, nem todos aqui na Terra que receberam tudo isso são brandos e pacíficos. E aí a gente começa a pensar, então, o que deu errado? Será que houve alguma coisa errada? Ou não é dessa educação que nós estamos nos referindo? Foi aí que nós fomos recorrer à questão de número 685, a nota Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, onde ele vai nos dar uma série de ensinamentos e mostrar que a educação que está faltando à humanidade é a educação dos sentimentos. Essa sim, a educação dos sentimentos, é a grande responsável por extinguir toda a violência que se encontra em nosso mundo. Vamos ler lá o trecho dessa passagem para a gente aproveitar um pouco mais o que Kardec deixa para todos nós falando sobre a questão da educação. Vale lembrar só uma parte aqui para vocês, que essa questão 685, ela está relacionada à lei do trabalho, mas de qualquer forma, é nesta questão que Allan Kardec vai falar sobre a questão da educação. E diz assim, esse elemento, né, é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos, considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população sem princípios, sem freios e entregue a seus próprios instintos, serão espantar as consequências desastrosas que daí decorrem?
Quando esta arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar, pelo menos penosamente, os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor de segurança a todos. Então, Kardec mostrou para nós que educar é criar hábitos de ordem e previdência. Então, ordem é dar estrutura para aquele indivíduo. Mas que tipo de estrutura que eu vou dar para esse indivíduo? Uma estrutura moral, a vivência, não é algo que eu possa adquirir em livros. Kardec deixou isso bem claro, é vivência. Então, educar é mostrar, educar é vivência, educar é experiência, educar é vivenciar os princípios que prega. Então, a ordem que ele retrata ali é dar essa estrutura. Essa é a estrutura que precisa na sociedade. Então, educar é criar hábitos de ordem e previdência. Previdência é prever o futuro, avaliar as consequências de um comportamento. Mas, para isso, a gente tem que estar atento ao educando. E, nesse caso, preciso aqui, quem é o educando? Nós mesmos. Nós somos o educando de nós mesmos. Então, nós temos que estar atentos ao tempo todo ao nosso mundo interno. Quem eu sou? Por que eu estou agindo dessa forma? Essa forma pela qual eu estou agindo, ela é boa para mim? Ela é boa para o próximo? Ela é boa para a humanidade como um todo? Então, por isso que Kardec disse, dentre outras palavras, que educar é criar hábitos de ordem e previdência. E nós precisamos, com urgência, de nos educarmos, educar os nossos sentimentos, para que nós possamos verdadeiramente nos tornarmos criaturas brandas e pacíficas. Muito lá, vamos lá, gente. Espero que todos estejam bem. E boa noite também ao Maurílio, que está chegando, ao Robson. E eu agora vou contar outra história. Estou muito contadora de histórias hoje, né? Vamos lá, gente. É que história é sempre bom porque ela fica, né? Bom, dizem que haviam dois vizinhos que eram muito amigos, os seus filhos brincavam entre si. E certo dia, um dos vizinhos resolveu comprar um coelhinho para os seus filhos. Ótimo! O outro vizinho, que era amigo dele, também resolveu comprar um bichinho para os seus filhos, mas comprou um pastor alemão. E todos falaram, que loucura! Como vai ser essa convivência entre um pastor alemão e um coelhinho, né? Olha a história do Licurgo, vão acabar se matando. E aí o pai que comprou o pastor alemão para os filhos falou para o vizinho, calma, calma, eu entendo bem disso. O meu cachorro é novinho, nós vamos educar esse cachorrinho, olha aí a educação, nós vamos educar esse bichinho desde criança e eu tenho certeza que o cachorro e o coelho vão se tornar grandes amigos. E aí ele se empenhou profundamente nessa tarefa. E dito e feito, os bichinhos cresceram e se tornaram grandes amigos. Estavam sempre brincando. Ou o coelhinho ia para a casa do cachorro brincar com o cachorro, ou o cachorro ia para a casa do coelhinho brincar com ele. Foi uma amizade linda durante anos, anos e anos. Uma certa vez, os donos do coelhinho resolveram viajar de férias com seus filhos. E aí foram viajar. Um belo dia, então, naqueles dias de férias, era um final de semana, eles iam passar um final de semana, um pouquinho mais. E aí, então, naqueles dias próximos, logo depois das férias, que se iniciou as férias do vizinho, uma tarde, o cachorro apareceu na sua casa, com o coelhinho todo sujo de terra na boca, morto. E aí o pai das crianças pensou assim, ai meu Deus, bem que me avisaram que isso não ia dar certo. E eles ficaram desesperados. Eles pensaram assim, meu Deus, o que vai ser quando essas crianças voltarem de férias e ver que o meu cachorro matou o coelhinho?
E aí eles ficaram com muita raiva, mas muita raiva do cachorro, e bateram no cachorro até não poder mais, xingaram o cachorro, falaram: você não podia ter feito isso, você não podia, botou o cachorro de castigo e tudo. E o que eles fizeram? E agora, o que a gente vai fazer? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar um banho nesse coelho que está morto, vamos secar com o secador e vamos colocar o coelhinho lá na casinha dele. Vamos fazer de conta que a gente não sabe de nada, porque o que a gente vai falar, né? E assim eles fizeram. Mas a família, ao voltar para casa, assim que as crianças chegarem em casa, eles começaram a gritar. Aí o pai pensou assim: ai meu Deus, já descobriram que o bichinho está morto. E aí vieram com o coelho na mão até a casa dele, né, dos donos do cachorro, e foram lá falar. Aí bateram a porta, o pai, que quando abriu a porta, viu que o vizinho estava branco, falou assim: pois é, o meu coelho está morto. Aí o dono do cachorro: meu Deus, seu coelho está morto. Tá. E o mais estranho que apareceu dentro da casinha dele, ele havia morrido na sexta antes da gente viajar e a gente havia enterrado no quintal e ele agora aparece aqui, eu não estou entendendo. E aí todo mundo ficou sem saber o que falar. Muito bem. Qual as lições que nós podemos tirar dessa história? Quais as lições que nós poderíamos, os ensinamentos que nós poderíamos tirar da lição do cachorro e do coelho, que eram amigos, né? Primeira lição: não são as diferenças que nos tornam violentos em si, mas sim a nossa intolerância a todo e qualquer tipo de diferença. Tudo aquilo que é diferente de nós nos tornamos intolerantes. Então não são propriamente as diferenças que nos tornam violentos, mas sim a nossa intolerância pelas diferenças. Então é preciso a gente agora começar a pensar nisso, porque nós fomos criados por Deus, cada um diferente um do outro. Não existe um igual ao outro, então sempre vai haver diferenças. O que nós precisamos criar dentro de nós? A tolerância, compreender que diferenças, elas são muito produtivas se nós soubermos olhar para elas. Porque diferenças fazem trocas, e trocas nos permitem crescimentos internos, nos permitem evoluir, não só intelectualmente, mas primordialmente, moralmente. Outra coisa, eduquem as crianças, porque se nós educarmos as crianças, nós não precisaremos castigar os homens. Então, vamos educar os rebentos que estão nas nossas responsabilidades. E vamos, acima de tudo, educar a nossa criança interna, porque nós somos muito mimados ainda. Precisamos educar, porque às vezes nós agimos como crianças egocêntricas, querendo sermos os centros da atenção, querendo que todo mundo faça tudo aquilo que nós desejarmos. Então também nos serve para isso. Vamos nos educar. Terceira lição: respeito é como, isso é uma frase, respeito é como uma pessoa se comporta na sua frente. E caráter é como ela se comporta na sua ausência. Veja bem, os pais do menino limparam o coelho e colocaram ele lá na casinha. Isso foi um ato de hipocrisia. Nós não falamos que para nós educarmos os nossos sentimentos, é preciso nós vivenciarmos aquilo que nós estamos falando. É preciso nós vivenciarmos os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, nós precisamos ter uma cara só, uma atitude só, dentro e fora da nossa casa. Então, é uma lição que já nos ensina a trabalhar as nossas violências internas. Não é com hipocrisia que nós vamos consertar o mundo, mas com amor, com transparência. Vamos lá. Eu não sei se vocês sabem, Gandhi, ele tinha um neto chamado Arun Gandhi. Tem muitas lições sobre o Arun. Aliás, esse Arun Gandhi, ele escreveu um livro contando as lições que o avô dele, Gandhi, deixou para ele durante a vida dele. Dizem que é muito interessante, eu ainda não tive tempo de adquirir o livro e de ler. Mas Arun, ele diz assim, uma certa reportagem dele, que eu li, ele fala assim: a não violência significa permitirmos
que venha à tona aquilo que existe de positivo em nós e que sejamos dominados, olha que bonito, e que sejamos dominados pelo amor, respeito, compreensão, gratidão, compaixão e preocupação com os outros. Olha que bonito, sejamos dominados pelo amor. E aí fala assim, mas será que a gente tem como trazer à tona esse amor, essa compreensão, essa gratidão? Sim, nós somos filhos do amor. Todos nós temos dentro de nós a semente do amor, a semente da compreensão, a semente da gratidão, a semente da compaixão. Então, nós podemos trazer à tona o nosso melhor, que é o lado da semente divina que foi plantada dentro de todos os nossos corações. Então, Arun falava que sejamos dominados por esse amor, por essa compaixão, por essa gratidão, em vez de sermos pelas atitudes egocêntricas, em vez de sermos pelas atitudes egoístas, gananciosas, odientas, preconceituosas, suspeitosas, agressivas, que costumam muitas vezes essas dominarem o nosso pensamento. E ele continua, o mundo em que vivemos é aquilo que fazemos dele, como a Cláudia acabou de colocar aí para nós nos seus comentários. Se hoje, se o mundo hoje é impiedoso, foi porque nossas atitudes tornou ele assim. Se mudarmos a nós mesmos, poderemos mudar o mundo. E essa mudança começará por nossa linguagem e nossos métodos de comunicação. Então, mostrando que nós queremos um mundo melhor, temos que nós queremos um mundo pacífico, temos nós que vivermos em paz. Sabermos lidar com as diferenças, lidar com os caráteres difíceis, com as pessoas que nós intitulamos de difíceis, saber compreendê-las mais, amá-las mais, nos preocuparmos em cuidarmos dela mais. Que nada que um grande amor não possa mudar um pouco as pessoas, ou pelo menos mexer um pouco com elas. Nós não vamos transformar as pessoas, mas nós podemos melhorar as convivências. E se nós não pudermos mudar agora, mas serão sementes que nós estaremos plantando e nós aguardaremos que o tempo faça as devidas transformações que precisam para que no tempo certo nós possamos colher os melhores frutos. Então o que está faltando no homem é compreensão e paciência e vivência, né? Muito bem, vamos lá. Falando em exemplificação, dizem que certa vez Gandhi, ele foi esbofeteado por um soldado. E como ele não reagia, o soldado esbofeteou ele de novo, e ele não reagia, o soldado virou-se com muita raiva para Gandhi e perguntou a Gandhi assim, quem te ensinou a ser um covarde? E Gandhi, com aquele olhar de compaixão e misericórdia, virou-se para ele e respondeu, este homem que está no crucifixo do seu pescoço. E aí o soldado começou a chorar compulsivamente. Isso é Gandhi nos ensinando. Que possamos nós também, na hora que a gente estiver inflamando de violência interna, que nós possamos retirar nosso Senhor Jesus Cristo da cruz e colocarmos dentro do nosso coração, envolvendo aquele que está nos irritando num clima de amor e de paz. A exemplo de Gandhi. Né? Gandhi mostra para a gente, todas essas lições até do seu neto, que a violência é um contrassenso, é uma estupidez. Porque você vê bem, como um homem que traz um crucifixo no pescoço pode esbofetear, violentar um homem que estava implantando a paz, um homem que estava tentando libertar o seu povo através da paz, do amor e da compreensão. Nos ensina que Gandhi nos ensina que nós podemos suportar muitas e muitas provocações sem nos irritarmos, sem se deixar levar por qualquer
indecência, de violência. Que nós poderíamos ficar tranquilos, que nós poderíamos ficar tranquilos mesmo diante daqueles que estão acalorados pelas suas violências internas. Mas para isso a gente precisa ter paciência, ter autocontrole. Nós precisamos compreender as dificuldades que cada um ainda traz na própria alma. Que foi exatamente isso que Gandhi fez. Gandhi o envolveu com amor e lembrou daquilo que ele trazia no pescoço, que era aquele homem que deveria estar agora dirigindo a vida dele, coordenando os passos dele, governando as suas atitudes, os seus gestos para com a humanidade. Então nós não podemos ter duas caras, né? Na igreja ou na casa espírita, nós somos bonzinhos, somos bem-aventurados, brandos e pacíficos, e no mundo lá fora nós somos pessoas violentas, somos pessoas tiranas, somos pessoas que provocamos as outras pessoas. Então vamos à nossa reflexão. Certa vez, eu mesmo, há muitos anos atrás, há muito tempo atrás já, não sei se são tantos anos assim, eu fiz uma pesquisa no Facebook, uma enquete para que as pessoas respondessem. A pergunta era o seguinte da minha enquete: o que te faz perder a paciência? Naquela época, 40 pessoas tiveram a coragem de me responder o que faziam elas perderem a paciência. Já tem uns anos que eu fiz essa enquete no Facebook. E aí, assim, a grande maioria falou que foi a injustiça social, foi o desrespeito aos idosos, foi o desrespeito às crianças. Enfim, a grande maioria falou sobre isso, principalmente as injustiças sociais, a violência aos idosos, à criança, às mulheres, a violência às mulheres. Que isso faziam eles perderem a paciência. Isso foi uma enquete que eu fiz alguns anos atrás, quando eu também falei sobre os bem-aventurados brandos e pacíficos. E aí, claro, todo mundo ficou super curioso, né? E depois foi assistir a palestra. E aí, hoje eu faço a mesma pergunta para vocês. O que é que fazem vocês perderem a paciência? Eu quero que vocês respondam isso só para vocês. Mas a reflexão é a seguinte: se algo me faz eu perder a paciência, é porque eu ainda não possuo. Porque ninguém pode perder o que já conquistou em virtude. A vida pode nos roubar a vida, essa vida física, né? Pode levar o nosso corpo físico. A vida pode nos tirar o emprego, pode nos tirar a casa, pode nos tirar os bens, pode nos tirar muitas coisas materiais. Mas ninguém, veja bem, ninguém pode tirar o amor que você carrega dentro do seu coração. Ninguém, porque isso é uma virtude. Da mesma forma, ninguém pode tirar a mansuetude que você já tem dentro de você. Então, se você perde a paciência, se você se torna violento diante de uma situação de violência externa, com alguém ou com você mesmo, é porque você ainda não tem paciência. É porque você ainda tem violência interna também. Então, é uma violência em contra-ressonância com a outra. É a física, é uma questão de sintonia. Então, se a gente ainda se sente revoltado, se a gente fica impaciente, com raiva, com mágoa, com ressentimento, diante de violências que são feitas a outras pessoas ou a nós, é porque nós ainda não temos essa virtude dentro de nós. Isso é um bom indicador para a gente começar a trabalhar os nossos conteúdos. Eu me recordo também que alguns anos atrás, eu não sei há quantos anos, estavam tentando liberar o porte de armas no Brasil. E aí eu vi que ali teve muitas situações, teve gente que ficou revoltada, até no movimento espírita, e durante uma palestra também eu perguntei: você fica revoltado com essas situações? Muita gente assim. Pois é, se a gente fica revoltado, é porque a gente ainda é violento. Então, para que a gente quer ter uma arma? A gente não é dono nem das nossas emoções, a gente não consegue administrar nem o que sente, a gente não consegue ainda amar incondicionalmente. Como é que a gente pode garantir que a gente não vai usar uma arma de uma forma indevida? Então, isso são reflexões que nós precisamos começar a fazer. Porque a gente tem que educar. Kardec disse que educar a educação é criar hábitos de ordem e previdência. A educação dos sentimentos é que nos permitirão transformar esse planeta num planeta de paz e de amor.
É esta educação dos nossos sentimentos que vai despertar, vai trazer à tona o melhor que temos dentro de nós, que é a essência do amor, da paz, da compreensão, da gratidão. Então é hora de nós começarmos a pensarmos nisso com muita sabedoria e com muita frequência. É hora de reflexão, amigos. Eu também estou junto com vocês nessas reflexões. Eu também estou junto com vocês trabalhando as minhas violências internas. O que nós estamos hoje fazendo é trocando as nossas energias, trocando as nossas impressões e nos fortalecendo. De uma certa forma, nós estamos nos dando as mãos virtualmente para a gente conseguir vencer a nós mesmos. É isso que nós estamos fazendo essa noite. Quem são eles, os brandos e pacíficos? Isso foi trabalhado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item do capítulo 9, intitulado Obediência e Resignação. Então, o bem-aventurado brando e pacífico, ele tem que ser obediente e resignado. E os espíritos nos informam que a obediência é o consentimento da razão. Vocês já viram uma pessoa com raiva? Me diz se ela está sendo racional. Não, ela é irracional quando ela está com raiva. Então, obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Os espíritos também nos informam que o orgulhoso e o egoísta, eles não são obedientes. É bem verdade. O orgulhoso, ele se acha tão acima dos outros que ele acha que ele vem no mundo para dirigir as outras pessoas, para direcionar, dar ordens a elas, dizerem a elas o que é melhor da vida. E o egoísta, ele não é obediente porque ele quer gozar a vida, ele quer que o melhor seja para ele e que se dane se o pior vai para os outros, é até melhor que vá, que ele fique com a melhor fatia. Então, o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Então, a gente já vai vendo que a gente precisa trabalhar essas duas chagas para que nós possamos ser brandos e pacíficos. Não é possível ser brando e pacífico sendo orgulhoso e sendo egoísta. E quanto ao resignado, eles dizem que o pusilânime, né, que é o fraco, é o covarde, é o medroso, é o vítima, ele não pode ser resignado. Claro que não, porque ele está sempre empurrando a responsabilidade dos problemas da vida dele, das ocorrências difíceis que ele vive, das desgraças deles e dos problemas dele, ele está sempre empurrando para o colo do outro, ele está sempre culpando os outros. Ele nunca se responsabiliza. Então, o pusilânime também, ele não vai ser brando e pacífico, ele não vai ter oportunidade de educar os sentimentos dele, porque ele só foi violento por causa da violência dos outros. É assim que ele vai fazer, ele vai se justificar. Então, a gente já vai vendo que para ser brando e pacífico, é preciso ter a coragem de se enxergar e também ter a coragem de se modificar. A coragem e a perseverança de se modificar. Diz lá o Evangelho para todos nós, com esse capítulo que a gente acabou de comentar. Né? Vamos lá, que eu já estou por alguns minutos, terminando já. Muito bem, vou terminar para a gente fazer a nossa prece final. Nós vimos durante essa nossa pequena conversa dessa noite, nas pequenas reflexões que nós fizemos juntos em pensamentos e em sentimentos, apesar de estarmos distantes fisicamente, que Deus se utiliza do tempo e não da violência para educar todos nós. Já pensou se Deus achasse que a gente tem que mudar a qualquer preço? Mas Deus utiliza do tempo, Ele nos oferece reencarnação, vai reencarnando aí para você evoluir. Se precisar de mais 10 reencarnações, se precisar mais 20, mais 30, mais 1000, mais 150 bilhões, vai reencarnando. Então ele já mostra pra gente que é preciso de tempo. Nós queremos corrigir as pessoas com violência, ou com a violência verbal, ou com a violência da indiferença. A gente bota as pessoas à margem, não faz o que eu quero, eu te boto de lado. Mas nós precisamos sair desse imediatismo. Nós precisamos trabalhar a brandura dentro de nós. E essa brandura, ela começa a ser construída pela conscientização de que há tempo de plantar e colher, pela compreensão de que as pessoas são diferentes, porque nós também somos, de que as pessoas são o que são, porque aquilo que elas dão conta, nós também somos o que somos, porque é o que nós damos conta. E nós começamos a trabalhar a brandura quando nós começamos a descobrir dentro de nós
que a violência ela é uma grande furada na nossa vida. Ela é um malefício para nós, ela é um malefício para a humanidade. Porque a cada mal, a cada violência minha, eu sei que pela lei de causa e efeito eu fico suscetível a outras tantas violências. E pela lei de causa e efeito eu me sintonizo com os violentos. Então é hora da gente se amar. É hora da gente amar o próximo. O manso, gente, o manso é aquele que vive em meio à truculência da vida, em meio à violência da vida. A gente viu o exemplo, Mahatma Gandhi, nosso Senhor Jesus Cristo. Eles viveram num ambiente de paz? Não, eles viveram dentro de um ambiente hostil. Hostil. Mas foi lá que eles treinaram a sua mansuetude. Não digo Jesus, porque já estava feito, mas Gandhi sim. Ele fala várias vezes das dificuldades que ele teve. Porque a gente tem que entender que essa vida, essa violência que a gente ainda está imersos, né, ela representa a turbulência do mar da nossa vida, ela representa a oportunidade de nos transformarmos em pessoas brandas e pacíficas. Por isso que tem aquele pensamento que diz: bons mares não fazem bons marinheiros. Bons marinheiros foram aqueles que já passaram pelas tempestades da vida e conseguiram contornar as situações e sobreviveram às tempestades da vida. Então, para nós sermos brandos e pacíficos, como é bom estar dentro de uma circunstância violenta, que é ali que nós vamos ter toda a oportunidade de trazermos o melhor de nós à tona, de verdadeiramente trabalharmos os nossos vícios. E, portanto, amigos, é isso aí que nós precisamos. Precisamos começar esse processo com o material que Deus colocou na nossa mão. O parente difícil, o companheiro difícil, o vizinho difícil, o amigo difícil, os filhos difíceis. É ali que tem todo o material para nós sermos brandos e pacíficos. Porque paz não é ausência de conflitos. Paz não é inércia. Paz é trabalho contínuo de reforma íntima. Isso sim é paz. Então desejo a todos vocês uma boa viagem pelo mar da nossa vida, que ora vai estar revolto pelas tempestades, pelas violências do mundo ainda, violências que nós ainda contribuímos, mas que possamos agora, daqui para frente, cada vez mais aproveitar desta oportunidade para nos tornarmos brandos e pacíficos. Gratidão pela paz infinita de vocês, porque vocês têm muita paciência de estarem me aturando esses meses todos. Muito obrigada a todos e vamos à nossa prece final. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus Mestre querido, gratidão. Gratidão por ter nos deixado tantos ensinamentos. Gratidão por até hoje cuidar de todos nós, nos ajudando incansavelmente a nos transformarmos em seres melhores, em seres mais brandos e pacíficos, em seres mais amorosos, compreensivos, em seres mais gratos. Gratidão eterna. Gratidão aos amigos espirituais, nossos mentores que têm tanta paciência conosco. Gratidão por tanta abnegação. E que essa pequena prece, gratidão, envolva tantas outras, envolva todos os corações, violentos quanto os nossos, para que possam também serem beneficiados pela luz do Cristo. Gratidão. Gratidão eterna, amigos. Uma boa noite, uma noite de paz e luz para todos vocês. Obrigada pela paciência infinita.